Eu vou fazer algumas considerações sobre o livro de Atos dos Apóstolos, e é o primeiro livro após os 4 evangelhos. E Atos dos Apóstolos é mais um livro histórico, não é um livro doutrinário, não é o que Lucas se preocupou. E sim, ele teve a preocupação de seguir escrevendo para Teófilo. E ele faz menção disso no versículo 1, no capítulo 1, que ele fala sobre o primeiro tratado e que ele está fazendo agora, a respeito do que Jesus começou a fazer, e não só a fazer, mas ensinar. Então ele começa a trazer de novo, e ele quer mostrar ao Teófilo a continuidade depois do ministério de Jesus, o que aconteceu assim que Jesus voltou à glória. Então ele fala sobre Jesus ter sido recebido em cima e de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo. O livro de Atos tem 28 capítulos. Você crê que ele foi escrito entre 61 e 63 depois de Cristo. E você acredita que Lucas escreveu, embora que não apareça o nome dele, foi ele que escreveu, que ele... Tu vai ver que depois, a partir do capítulo, para a memória, capítulo 18, ele começa a dizer, nós fomos para cá e nós fomos para lá. Ele começa a colocar, a partir que ele aparece, ele começa a colocar que nós fomos. Então ele é o escritor. E ele possivelmente tem escrito na época que Paulo estava preso em Roma. Paulo foi preso quem sabe por volta de 60. Depois de Cristo, Paulo está preso, e ele termina o livro de uma forma abrupta, porque ele não tem o final da vida de Paulo, e sim Paulo na prisão. E Paulo, ele, segundo a tradição, ele morreu entre 66 e 68 depois de Cristo, mas ele tem essa primeira prisão. Ele, segundo a história, ele é liberado, ele volta a pregar, ele vai a Creta, deixa Tito em Creta para fazer a obra, e depois ele volta e ele é preso de novo. E aí, por volta de 66, 68, ele vai ser morto. Também ele não fala sobre a destruição de Jerusalém, que aconteceu 70 depois de Cristo, e nem da perseguição de Nero contra a igreja. Então, ele não conta essa perseguição que Nero fez. De 64 a 68, Nero abriu a perseguição à igreja, e Lucas não comenta. Então, por isso você crê que ele tem escrito esse livro na época que Paulo esteve preso. E aqui ele inicia com a promessa de Jesus. Jesus está subindo, e a promessa no capítulo 1, versículo 8, de que os discípulos receberiam poder do Espírito Santo. Eles iam receber o poder do Espírito Santo, que ia vir sobre eles, e seriam minhas testemunhas. Então aqui eu gosto de colocar, porque hoje nós temos a seita dos testemunhas de Jeová, e que não aceitam que Jesus seja Deus. Mas quando Jesus vai comissionar a igreja, os apóstolos, seus discípulos, eles não dizem, vocês vão ser testemunha de Jeová. Ele em nenhum momento disse isso. Se tu lê aqui, eu acho interessante tu pegar Atos dos Apóstolos, ser-me-eis testemunhas, quer dizer, vão ser minhas testemunhas de Jesus. Então, ele em nenhum momento ele fala, vocês vão receber o poder do Espírito Santo, vai vir sobre vós e vocês vão ser testemunhas de Jeová. Não, Jesus, vocês vão ser minhas testemunhas, e vão me testemunhar de mim, porque Jesus é Deus. E nós aqui no livro de Atos nós vamos pegar alguns pontos em que Paulo vai mostrar que Jesus é Deus. Também Jesus ele sobe aos céus, e ele é oculto deles, aos seus olhos, porque ele é recebido nas alturas, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebe. Depois os discípulos eles seguem Jerusalém, começam a perseverar em oração, e eles estão todos juntos orando, e aí já se encontra a mãe de Jesus com seus irmãos. Aqui é a última vez que nós vamos ouvir falar de Maria na igreja. Não se ouve mais até o final. Não tem mais nenhuma colocação de que ela tenha feito qualquer obra, qualquer trabalho. Porque numa época em que a mulher não tinha... Paulo mesmo diz, eu não consinto que a mulher ensine. Tem que criar os filhos direitinho, e terminou. Não pode exercer autoridade sobre o marido.
Então ele está aqui em oração. Mas somente isso. E aí nesse momento Matias vai ser escolhido no lugar de Judas, que tinha ser suicidado. E aí eles escolhem e vai cair sobre Matias. No versículo 2, no capítulo 2, nós vamos ter a descida do Espírito Santo. E aqui eu acho, tem uma coisa que eu acho interessante aqui, e também é uma coisa de ler. Tem que ler para ver e analisar a parte do português. Porque aqui diz que eles estavam todos no dia de Pentecostes, que foi 50 dias depois da ressurreição do nosso Senhor, do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Eles estão todos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, esse som como de um vento veemente e impetuoso, e esse som enche toda a casa, e aí são vistos línguas repartidas como que de fogo, e aí eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Então a nossa ala protestante, evangélica, pentecostal, gosta dessa parte aqui, e gosta do vento impetuoso, e gosta do fogo, e tem que ter fogo, e tem que ter vento impetuoso. Mas o problema é que aqui não houve vento, e não houve também fogo. O que houve aqui, ocorreu, foi um som, tanto que pelo menos eu leio e vejo a mesma coisa. Eu sei que quem sabe outras pessoas vão ler, não teve vento e teve fogo, mas eu não consigo ver por quê. Porque nos versículos 6 diz assim, e quando aquele som ocorreu. Então não diz quando aquele vento ocorreu, não, diz quando aquele som. Então aqui quando ele diz assim, veio um som, é um som, porque a gente tem que perguntar para o verbo, o que veio do céu, e aí o verbo vai nos responder, veio do céu um som. Aí como esse som, esse som podia ser de uma trombeta, esse som podia ser de uma ave, podia ser de uma águia, podia ser um som de uma casa caindo, o som de pessoas trabalhando, mas ele explica como é o som é de um vento veemente e impetuoso. Mas continua sendo só um som, aqui é uma explicação de como é esse som. Então, ele não disse que de repente veio do céu um vento, não, veio um som e o som era como um vento. Da mesma forma, quando ele diz que ouve o som e vê línguas repartidas. Eles não viram fogo repartindo, eles viram línguas. Essas línguas eram como de fogo, podiam ser como de gelo, como de água, como de azul, como do céu, como coisa, mas eram como de fogo. Mas eram línguas. Então perguntar o que foi visto, e a gente vai conversando com o verbo. E aí é um pouco de interpretação de texto. E eu leio aqui e sempre vejo a mesma coisa. Mas a gente escuta louvor e se vê pregação, diz, não, e teve um vento, e o vento impetuoso tocou, e é vento porque é o símbolo do Espírito Santo, e o fogo teve, mas eu não vejo, quem sabe, tu lendo tu veja, eu não consigo ver. Aí eles são batizados no Espírito Santo, e é a terceira hora do dia, alguns estão dizendo que eles estão bêbados. Aqui a terceira hora do dia é 9 horas da manhã, porque o dia judeu começa às 6 horas da tarde, e aí depois às 6 horas da manhã começa a contar de novo. Mas já é a segunda parte do dia, então se é a terceira hora são 9 horas da manhã, então ninguém podia estar bêbado nesse momento. E aí Pedro vai fazer o primeiro discurso, e aí ele vai mostrar que toda a história de Jesus, ele vai começar a mostrar tudo o que aconteceu, e vai mostrar que tudo aquilo. Nesse discurso de Pedro, o primeiro discurso que Pedro fala, nós temos uma conversão de 3.000 almas. No capítulo 3, nós já vamos ver aqui eles indo para o templo, e aí tem um coxo pedindo esmola. E aí Pedro e João estão indo junto, e aí eles olham para ele. E aí eles declaram a cura, e esse homem recebe a cura, e todos ficam espantados. Mas uma coisa que Pedro faz questão de colocar a multidão, porque eles estão maravilhados, porque eles olham tanto para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos dar esse nome. Então Pedro está tirando, não, nós não temos nada, não adianta olhar para nós como se nós tivéssemos poder ou tivesse alguma coisa. E aí de novo ele vai direcionar todos
a Cristo. Ele vai falar que é pela fé no nome de Jesus que esse homem coxo ele foi curado. Então, ele vai levar todos a Cristo, e aí no capítulo 4 eles vão ser aprisionados, porque eles estão falando sobre ressurreição, e aí é problema, porque os saduceus, que eles compunham a ala sacerdotal, eles não criam na ressurreição, e não criam em anjos, não criam na manifestação de poder, e eles se doem muito que eles começam a ensinar e falar do nome de Jesus, a ressurreição dentre os mortos. E aí eles prendem os apóstolos. E aí os apóstolos vão falar, e uma coisa que Pedro fala com muito poder, no capítulo 4, versículo 12, é que não tem nenhum outro há salvação. Também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então ele já declara que não tem outro nome além do nome de Jesus. E isso é importante, não tem nome nenhum outro pode trazer salvação. Nós devemos ser salvos só pelo nome de Jesus, então não tem santo nenhum. E aqui ainda Maria estava viva e não tem Maria, não tem ninguém, é só o Senhor Jesus Cristo. Então eles vão ser confrontados e os saduceus não querem que eles preguem, que eles falem sobre o nome de Jesus. Agora, os crentes começam a se juntar, mesmo sendo ameaçados, eles estão na ousadia do Espírito Santo. Então eles veem que todos estão se levantando, mas eles estão cheios do Espírito Santo e eles julgam melhor obedecer a Deus. Aí ainda no 4 fala sobre a união, que todos tinham alguma coisa, vendiam, ajudavam e viviam em comunidade, e quem tinha mais ajudava quem tinha menos. E aí vai aparecer Barnabé, que é levita, natural de Chipre, e que o nome dele era José, e aí foi chamado pelos apóstolos Barnabé, que traduzia filho da consolação. Então ele é José, levita, mas chamado pelos discípulos Barnabé. E ele, tendo uma herdade, ele vendeu e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Então, no capítulo 5 vai ter Ananias e a esposa vão tentar fazer a mesma coisa, quem sabe buscando glória, buscando exaltação, eles vendem uma propriedade também e retêm parte do preço, mas dão a entender que estão entregando tudo, e aí eles estão mentindo, e Pedro está dizendo, vocês estão mentindo para o Espírito Santo, e os dois vêm a morrer, porque Pedro fala para ele, porque tu formou esse mau desígnio no teu coração, e se tu não mentiste aos homens, mas a Deus. Então ele fala que Satanás encheu o coração de Ananias, para que ele mentisse ao Espírito Santo, e aí eles são mortos, e isso traz muito temor às pessoas. Depois os discípulos vão ser presos, e aí eles vão ser liberados de forma milagrosa. Também eles vão ser apresentados diante do Sinédrio, e aí quem vai se levantar vai ser um certo Gamaliel, que vai livrar eles das mãos do Sinédrio, porque Gamaliel é doutor na lei, venerado por todo o povo, e ele é um dos mentores intelectuais do apóstolo Paulo. Depois tu vai ver, Paulo diz, olha, fui ensinado em Jerusalém aos pés de Gamaliel. Então Gamaliel é muito famoso, e ele impede que se faça algo contra os discípulos, contra os apóstolos. No capítulo 6 nós vamos ter a instituição dos diáconos, e aqui é interessante porque começou a haver problema, a igreja crescendo, e aí houve problema dos judeus gregos com os judeus de Jerusalém. E aí, como teve essa situação, foi levantado 7 diáconos, e tu vê que os nomes deles geralmente aqui são diáconos preferencialmente com nomes de gregos. Então eles foram escolhidos, 7 diáconos cheios do Espírito Santo, para servir. E aí é interessante dizer que não tem levita na igreja, tem diáconos, são os que servem. Os levitas serviam no velho templo, no templo de Salomão, serviam no tabernáculo,
Mas aqui é instituído diáconos na igreja, não tem levita. O levita, que é Barnabé, não está trabalhando aqui, é os diáconos que são, e o diácono é o que faz serviço na igreja. Nós não temos, e nós não vamos ver diácono, levita nenhum aqui a partir de agora. Só temos os diáconos. E a instituição de Paulo sempre vai ser, ele instituía os presbíteros e os diáconos da igreja. Em nenhum momento vai ver ele instituindo os levitas na igreja, que nós temos levita hoje, mas não existe. Depois nós temos Estevão perante Sinédrio. Estevão vai ser o primeiro mártir da igreja, vai ser um diácono. E ele faz a sua defesa, conta toda a história, mas eles se iram e eles se levantam para matar Estevão. E aí, quando eles vão apedrejar Estevão, as testemunhas vão colocar suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo estava lá junto. Depois Saulo vai testemunhar que quando mataram Estevão, ele também estava ali apoiando e dando voto dele para que matasse. Então, aqui nós temos uma aparição de Saulo, que é o nosso Paulo. No capítulo 8, ele começa já, ele consente na morte de Estevão, e se faz uma grande perseguição para a igreja, e Saulo começa a assolar a igreja. E aí os dispersos vão por toda parte, mas todos os dispersos vão pregando o evangelho. E aí o evangelho vai chegar a Samaria, através de Filipe, que também é um dos diáconos. Vamos dar uma olhadinha aqui. São 7 diáconos. Filipe, que também é diácono, vai pregar em Samaria. E ali Samaria vai ter um mágico que ele se converte, porque ele tinha enganado há muito tempo com arte mágica, se achando que era grande, mas ele vendo os sinais e os milagres que aconteciam, ele também se rende e se converte. E aí fica de contínuo com Filipe. Aí quando Pedro e João vão a Samaria e eles oram e os discípulos recebem o Espírito Santo, Simão, o mago, o mágico ele se maravilha, ele quer dar dinheiro para que ele também tivesse esse poder. E aí Pedro chama a atenção dele para que ele se arrependa por esse mau desígnio do coração. Depois o Filipe é tirado de Samaria, a igreja está grande, mas ele sai e ele vai pregar a um eunuco etíope. No 9 nós temos a ida de Paulo para Damasco. Paulo ele está respirando, ele está que nem um cão raivoso, respirando ameaça e morte contra os discípulos, e ele vai ao sumo sacerdote e ele pede cartas para Damasco, para ir buscar os discípulos que ele achasse lá e trazer preso. Mas ao meio-dia, subitamente cerca um resplendor, e aí ele cai em terra. Porque até agora ele vem firme, ele vem assolando, ele vem perseguindo a igreja, ele vem com toda a força, mas tem um momento que ele é rodeado por um resplendor de luz do céu, e ele cai por terra, e aí ele ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele pergunta: quem é, Senhor? E aí o Senhor respondeu: sou Jesus, a quem tu persegues. Dura é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E os aguilhões aqui são barras de ferro com ponta, e que era usado para fazer os animais caminharem quando estava arando. Então você cutucava os animais. E aqui diz que Paulo está resistindo, ele está se botando, se machucando contra os aguilhões. E aí Paulo, quando ouve isso, ele fica tremendo, ele se apavora, tremendo e atônito. E aí ele pergunta para o Senhor o que ele quer que faça, e ele vai entrar na cidade, ele vai ficar cego, vai entrar na cidade, e ali Ananias, que é um servo, discípulo de Damasco, vai orar por Paulo, e Paulo vai se batizar e vai ficar curado. Depois Saulo ele prega, começa a pregar em Damasco, e no capítulo 10 nós temos Pedro pregando para o centurião Cornélio, e aí todos se convertem, e aí são os primeiros gentios a se converterem. Então aqui vai se cumprir algo que Jesus falou para Pedro, que o entendimento era que Pedro tinha a chave do céu e que era o papa da igreja, mas o que se entende é que Pedro ele tinha a chave, que queria ser aquele que abria a porta tanto para os judeus como para os gentios. Então esse é o entendimento daquela palavra que Jesus fala: tu é Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Tu é Pedro, pedra pequena, e sobre essa pedra que é Cristo, que é a pedra grande, a igreja ia ser edificada. E Pedro recebe a chave. Por quê? Porque Pedro é o primeiro a fazer um discurso para os judeus.
da circuncisão e ser salvo. E Pedro é o primeiro a pregar para os gentios, e os gentios ser salvo. Então ele é o que tinha a chave. Ele abriu a porta para um povo como para o outro. E essa é a explicação daquilo. E não que Pedro ia ser o papa da igreja, que ia ser mandar fazer acontecer, que ia ser infalível. Não, Pedro continuou falhando como todos nós falhamos. Ele continua sendo um pecador, ele não é infalível. Nós vamos ver no livro de Gálatas que Pedro é chamado a atenção por Paulo na frente de todo mundo. E Paulo diz, olha, eu tive que chamar, e escreve ainda, e fica escrito, para nós lermos hoje, eu tive que chamar a atenção de Pedro e repreender ele na frente de todo mundo, porque ele não estava agindo correto. Então, é isso que Pedro faz, ele abriu o discurso e ganhou 3.000, e agora aqui ele ganha. Os primeiros gentios é Pedro que ganha. Só que isso traz problema, eles são batizados no Espírito Santo, com Pedro pregando, mas tinha muito cristão do judaísmo fariseu, e aí Pedro tem que dar essa explicação, porque começam a dizer como é que ele entrou na casa de gentios. Não era proibido para os judeus, se ele entra e vai lá e prega o evangelho, mas aí Pedro tem que se justificar, e ele vai se justificando a maneira de Pedro, diz, não, eu estive lá, estava pregando um pouco, e o Espírito Santo caiu sobre eles, eu não fiz nada, não tenho culpa, foi Deus, se alguém é culpado deles serem batizados, é Deus que derramou o Espírito Santo, aí como é que nós vamos negar? Aí ele consegue apaziguar o ânimo de todo mundo. Depois nós vamos ver que os discípulos em Antioquia, eles vão ser chamados de cristãos em Antioquia. E depois nós vamos ver no capítulo 12, Pedro sendo aprisionado e sendo libertado de uma forma milagrosa. Também nós temos a morte de Herodes, porque esse Herodes primeiro ele tinha matado Tiago, o irmão de João. No capítulo 12, porque ele mata a espada. E ele vê que se agrada, ele prende Pedro, também quer matar Pedro. Aí nós temos a morte de Herodes. E aí no capítulo 13 nós vamos ter a primeira viagem missionária, e aí vai ser Barnabé e Saulo. Aí nós temos... Eles pegam por cooperador João Marcos, que é o escritor do Evangelho de Marcos, que é primo de Barnabé, e esse é cooperador deles. O nome de Paulo não é porque eu não tenho que seja... O nome de Paulo tenha sido mudado, ele começa com Saulo e também se chama Paulo. E aí ao meu ver, tem uma explicação por que ele se chama Paulo. Porque ele vai aos gentios. Então ele deixa de usar o nome dele judeu, ele é da tribo de Benjamim. E eu tenho dito que Saulo, quem sabe seja uma homenagem ao primeiro rei de Israel, que era Saul, e aí ele é Saulo. E ele é Paulo, mas por que ele é Paulo? Porque ele é, como a gente diz na fronteira, ele é doble chapa. Na fronteira a gente usa esse termo, doble chapa é o que tem carteira nos dois países. Então ele é judeu, mas ele tem cidadania romana. E esse nome Paulo é o nome romano dele, e significa pequeno. Então, eles vão pregando, e nesse capítulo 13, João Marcos, que tinha ido com eles, quando chegam em Perge da Panfilha, João Marcos, ele se aparta e volta para Jerusalém. E aqui um termo que se diz, que está no grego, é tipo apostasia, ele faz assim de bom grado, ele abandona porque quer e não quer seguir, e vai embora. Mas eles seguem pregando o evangelho e estão pregando aos gentios, e Deus está operando de maneira maravilhosa. No 14, nós vemos Paulo e Barnabé em Icônio e a cura de um paralítico em Listra. E aí, quando eles têm a cura desse paralítico, o povo da cidade se maravilha e acha que os deuses desceram. Porque aqui diz que havia uma tradição que os deuses, havia uma lenda que os deuses tinham descido e entraram na cidade, e ninguém deu bola, e ninguém deu importância para os deuses. E aí eles saem da cidade e encontram, parece uma casa, um casal de anciões, pessoas velhas, anciãos, e ali é que eles recebem os deuses, e que eles são culminados de muitas riquezas. Mas segundo a história, esses deuses gregos, eles destroem a cidade. Isso é lenda.
E aí agora eles não querem perder a oportunidade. Quando eles veem isso aqui, eles conhecem a lei, eles não é os deuses. E aí chamavam Júpiter, Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque Mercúrio era o que falava. E aí eles querem, de toda maneira, sacrificar e honrar os deuses. Mas aí Paulo e Barnabé impedem, mostrando que são homens. No final das contas, assim como eles iam ser considerados deuses, no final eles são apedrejados. E aí eles arrastam Paulo para fora da cidade como se ele já tivesse morto, apedrejaram Paulo. E aí Paulo, ele parece que é morto. Depois tu vai ver na carta de Paulo, ele vai dizer que sempre não é ele que escreve, ele só assina com letras grandes. E aí tem uma coisa que pode ser um problema que Paulo tinha, que ele adquiriu. Ele pode ter tido um problema de visão, ele pode ter ficado com algum problema nos olhos. Por quê? Porque ele não escreve as cartas deles. E tem vários momentos que a gente vai ver que Paulo ele não vê claramente quando ele escreve para os Gálatas: olha, vocês, eu tive enfermo quando preguei para vocês, e eu sei que vocês podiam até me dar os olhos de vocês para mim. Então pode ser que ele tinha criado algum problema, mas ele tinha um problema, que ele diz que é um espinho na carne. No capítulo 15 nós temos algo interessantíssimo, que é a ida a Jerusalém, porque estava tendo problema entre os judeus, porque tinham judeus que queriam fazer do cristianismo uma seita do judaísmo, e aí tinham que os gentios guardar a lei, e Paulo e Barnabé não aceitaram, e aí eles vão em Jerusalém, se juntam o concílio, e aí nós vamos ver que Tiago, o irmão de Jesus, é o que está liderando a igreja. Ele é o líder da igreja em Jerusalém. E aí você vê por bem, e aí então a discussão, e Pedro vai e se levanta e sai a favor de Paulo e Barnabé. E aí você coloca que os gentios não precisam guardar a lei, quer dizer, não precisa tu guardar sábado, não precisa tu não comer carne de porco, não precisa tu não comer isso, não comer aquilo. E sim, eles fazem algumas restrições só para fornicação, o sufocado se abster das contaminações dos ídolos, e do que é sufocado e do sangue. E aí depois segue tudo normal. Aí você faz a decisão e você manda 2 discípulos de Jerusalém com Paulo e Barnabé, que são Judas, chamado Barsabás, e Silas, que eram homens distintos na igreja, e eles vão passando por todo lugar, vão lendo as cartas. E Silas e Judas eram profetas, e eles exortam e confirmam os irmãos com muitas palavras. Depois disso, Judas ele vai voltar para Jerusalém, mas Silas ele acha conveniente ficar, e ele fica. Paulo e Barnabé começam a montar a segunda viagem missioneira. Eles começam a falar os dois. Paulo fala com Barnabé: vamos voltar e vamos dar uma olhada nos irmãos de todas as cidades que nós já anunciamos a palavra. E Barnabé aconselha que leve consigo João, o primo dele, João Marcos. Mas aí Paulo disse: não. Ele já desde a Panfilha tinha nos abandonado, ele não vai. E aí tem uma tal contenda entre os dois, que eram grandes amigos, que aí Barnabé pega Marcos como companheiro e vai para Chipre. E Paulo escolhe Silas, e aí segue pregando com Silas. E aí eles encontram Timóteo, vão pegar Timóteo, e aqui nós vamos ver uma visão de Paulo entrou, e aqui vai aparecer o nosso Lucas, no versículo 10, vai começar a ver que ele vai dizer: e nós fomos para cá e vamos para lá. Começa, Lucas vai entrar aqui em cena. Também o evangelho vai ser prego em Filipos, e aí em Filipos Pedro Paulo e Silas vão ser aprisionados por causa do evangelho, e aí o carcereiro de Filipos vai se converter, porque eles estão lá, eles tinham sido açoitados, mas eles não estão discutindo, não estão reclamando, não estão perguntando por que Deus permitiu, eles estão orando e louvando a Deus. E os outros presos estão escutando. Então eles não estavam lá se queixando por que Deus permitiu que eles tivessem apanhado, açoitado, eles estavam orando e glorificando o Senhor, e aí Deus se manifesta. E aí eles são livres, todas as correntes caem, os portões se abrem, e o carcereiro pensa em se matar. Mas aí Paulo diz: não te faça mal, nós estamos todos aqui. E aí o carcereiro se converte. E já é uma benção. Depois Paulo vai de Tessalônica, depois da perseguição em Filipos, ele vai a Tessalônica também, prega o evangelho, e aí ele chega de Tessalônica e ele vai a Bereia. E aqui tem algo importante, eu gosto de colocar essa parte: os de Bereia foram mais nobres que os que estavam em Tessalônica. E aí por que eles foram? Eles não eram mais, mas eles foram. Não é ser.
eles são mais nobres. Não, eles foram por quê? Porque eles primeiro receberam a palavra de bom grado. E eles examinavam cada dia nas escrituras essas coisas assim. Então, eles recebem a palavra e examinam. E por isso que houve nobreza na parte deles. Eles vão crer, mas eles estão examinando, eles estão colocando. Eu sei que tem gente que não gosta que se anote o sermão e se ficam revoltados, porque acha que a pessoa está duvidando, mas eu escrevo as coisas na minha Bíblia, escrevo. E esse dia eu falava com a minha sogra e ela disse, não, eu levo um caderninho e anoto. Porque a gente tem que anotar e tem que conferir tudo, examinar e ver se é assim mesmo como estão dizendo, se não é. Mas não é para confusão, não é para ficar desmerecer ninguém. É só para a gente aprender. Mas tem gente que não gosta. Não gosta que se anote o sermão, não gosta que se escreva, que se pesquise o que está se falando. Como se a pessoa fosse infalível. Não, a gente prega quando a gente erra versículo, erra citação bíblica e até erra doutrina. Então é interessante que a gente escute de bom grado, mas que a gente examine se as coisas são assim. Depois nós temos o discurso de Paulo em Atenas e nós vamos ir com Paulo no capítulo 18 a Corinto, e aí ali vai ter um grande povo e uma grande igreja. Então muitos vão se converter em Corinto e Corinto vai se levantar uma grande igreja. E no capítulo 19, nós vamos ver Paulo em Éfeso. E também Éfeso, ele vai, em Éfeso, Paulo vai formar a igreja, e o evangelho vai chegar através de Éfeso, que era a maior cidade naquele local. Vai chegar o evangelho a toda a Ásia, através de Paulo. E o nome mesmo vai ser muito engrandecido. E aí vai haver um motim na cidade, porque Éfeso era o lugar do templo de Diana e era adorada por toda a Ásia. E aí eles estão vendo que Paulo estava pregando e estavam se convertendo, estão queimando os livros, estão queimando imagens, estão fazendo tudo, eles se revoltam. E aí eles querem confusão. No capítulo 20 nós vamos ver Paulo em Macedônia, na Grécia, e em Troade de novo. Depois o discurso de Paulo aos anciãos em Éfeso, e aqui tem importante no capítulo 20, ainda diz assim, no 28, diz que eles sim, olhai, pois por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constitui bispos, para apacentares a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Ele resgatou com seu próprio sangue. A igreja é de Deus, e a igreja é de Deus, e Deus resgatou ela com seu próprio sangue. Quem é que deu sangue pela igreja? Então aí, mais uma vez, Paulo está dizendo, Jesus é Deus. Agora, Jesus não é o Pai, Ele é Deus. Ele é o Filho de Deus, e Ele é igual a Deus. E aí Paulo começa a colocar aqui, vai entrar no meio da igreja lobos cruéis, e não vão poupar o rebanho. E até entre os mesmos discípulos e apóstolos vão se levantar homens que vão falar coisas perversas para atrair os discípulos a si mesmos. Depois Paulo segue viajando e ele quer ir para Jerusalém, mas todos estão dizendo, em Jerusalém tu vai se dar mal. Mas Paulo não quer saber, ele quer ir para Jerusalém, ele quer dar o testemunho, ele quer chegar em Jerusalém, e ele está vendo em todo lugar que ele passa, estão mostrando que ele ia ser preso em Jerusalém, e é o que realmente acontece. Quando vem ele no templo, os judeus que eram da Ásia começam a ver Paulo, só esse é o homem, ele, tudo que é lugar que ele ensina, ele está ensinando contra a lei, contra o povo, contra esse lugar. E ele aí já acusa Paulo de ter colocado gregos no templo, de profanar o santo templo. E aí Pedro é levado é levado para fora e já a ponto para ser morto. Eles querem matar, mas o tribuno, ele vê que está em alvoroço e ele vem, e eles conseguem ainda socorrer e chegar a tempo e salvar Paulo. E aí Paulo pede para fazer a sua defesa. E aí Paulo vai fazer a sua defesa, e no 22 ele vai começar a falar em hebraico, e aí eles guardam mais silêncio ainda, e Paulo vai dar todo o seu testemunho. Mas quando Paulo fala que o Senhor Jesus mandou ele para os gentios, aí os judeus não aguentam mais e querem que ele morra. Aí Paulo se declara também cidadão romano, porque ele ia ser açoitado, e aí ele vai comparecer perante o Sinédrio. E é aqui que eu estava colocando no capítulo 23, que ele começa a falar, e ele
o sacerdote manda que os que estavam perto dele ferissem na boca. E aí Paulo chama ele de parede branqueada e ataca o sumo sacerdote. E aí os que estavam ali, se tu está injuriando o sumo sacerdote, aí Paulo diz, eu não sabia que era o sumo sacerdote. Então aí que eu estava colocando no início que Paulo, quando ele pode ter tido um problema de vista, porque Paulo era fariseu, ele conhecia bem o sinédrio, conhecia as leis, era conhecedor. Ele está se defendendo, é claramente queria saber quem era o sumo sacerdote, quem não era, mas agora quando fala e ele acusa, ele diz, olha, eu não sabia. Eu sei que não se deve falar nada contra o príncipe do seu povo. Então é nesse ponto que muitas vezes eu levanto que ele pode ter criado um problema de visão, porque ele é conhecedor, não são como nós não conhecemos o costume, mas ele conhecia tudo, ele era mestre da lei. Então ele sabia como é que consentia, ele ia saber quem era o sumo sacerdote, só de olhar e de ver todos ele ia saber. E ele era muito inteligente porque ele vê que parte daqueles que estavam do Sinédrio, que são os Sinédrios, são 70 judeus que, comandados pelo sumo sacerdote, são os que regem, são os príncipes de Israel. E ele vê que o Sinédrio é composto de fariseu e saduceu. Os saduceus não creem em ressurreição, não creem em nada, em anjo não creem em nada. Os fariseus creem em tudo. E aí Paulo, se dando conta que tinha fariseu ali, e aí eles olham, eu sou fariseu. E eles assim... E eu estou aqui porque pela esperança da ressurreição, porque eu estou crendo na ressurreição. Então, quando Paulo ele tinha visto que ele estava ali, e ele disse que era fariseu, filho de fariseu, e pela ressurreição dos mortos ele era julgado, o Sinédrio se dividiu. Aí se dividiu, os 70 se dividiram porque os fariseus disseram, não vemos nada de mal nesse homem não fez nada de mal. Se algum espírito anjo lhe falou, não, vamos lutar contra Deus. Se os saduceus não criam. Então Paulo usou de artimanha e dividiu o conselho. Depois eles fazem uma conspiração para matar Paulo, e aí Paulo vai ser mandado para Cesareia, para o governador, para Félix. E aí tem acusação diante de Félix e Paulo se defende. Ele vai se defender, eles fazem acusações que eles não podem provar. E Paulo vai sempre pregando a Félix e Félix fica apavorado, porque Paulo fala para ele sobre temperança, sobre justiça, do juízo vindouro, e ele se amedronta, mas ele está esperando que Paulo dê dinheiro para soltar ele, só que Paulo não dá. E aí Félix vai embora, e para contentar e comprazer os judeus, ele deixa Paulo preso. Aí Festo assume no 25, e aí os judeus, quando Festo vai a Jerusalém, já os judeus querem a cabeça de Paulo. E aí Festo não sabia a situação, ele disse, vou chegar em Cesareia, vamos lá e vamos ver. E aí eles querem que Paulo seja julgado em Jerusalém. E Paulo só não. Eu estou no tribunal de César e eu vou apelar para César. Para César eu apelo para César. Aí Festo se obriga por ele ser romano, que ele mandar ele para César. Também nesse capítulo 25 vai aparecer Agripa. E aí Festo vai falar com Agripa e diz, olha, eu tenho um preso Paulo aqui que Félix deixou e ele tem que mandar ele para o César, para o Augusto, e eu não sei o que escrever. E aí Agripa quer ouvir, o rei Agripa quer ouvir Paulo, e aí Paulo faz todo o seu discurso, conta tudo o que ele fez, o seu testemunho, e aí ele confronta Agripa, porque Festo enlouquece, diz, Paulo, tu tá louco, tu tá delirando. E aí Paulo disse, não, quando ele está dando testemunho, não estou delirando. O rei sabe o que eu estou falando. Eu sei que o rei crê nos profetas. E aí Agripa diz, olha, por pouco tu me persuade a me fazer cristão. E aí Paulo diz, olha, não, por pouco ou por muito. Eu queria que todos se fizessem cristão, assim como eu sou. E aí Paulo vai ser mandado para... No 27 ele vai ser mandado para Roma. E aí eles entram num barco, num navio. E aí Paulo, ele não é... experiente, ele não é pescador como Pedro e João, mas ele disse, olha, eu estou vendo que essa navegação vai ser perigosa. Mas o centurião, ele acreditava mais no piloto e no mestre, e não no que Paulo dizia. E aí ele segue, aí tem um naufrágio terrível,
E Paulo está sempre na dele, diz, olha, eu tinha dito para vocês que não era o caso de nós seguir, mas Deus me apareceu, o anjo do Senhor a quem eu sirvo me apareceu e disse, ó, não vai morrer ninguém, todas as almas vão se salvar. E aí eles se salvam, todos vão dar numa ilha, e aí eles passam 3 meses nessa ilha, depois eles vão a Roma. Aí na ilha, Paulo é usado por Deus e muitos são curados ali. E Paulo chega em Roma, e aí os irmãos estão esperando. Paulo nunca tinha estado, ele não fundou a igreja de Roma, mas os irmãos sabem que ele está vindo e esperam, e isso anima muito Paulo. Aí Paulo é colocado pelo centurião numa casa e ele fica com um soldado, um guarda pretoriano que fica cuidando dele, e ele permite que ele alugue uma casa, e ali ele vai pregando. E ele vai recebendo muitas pessoas e vai pregando o evangelho. E aí Lucas acaba a sua mensagem dessa forma. Ele não conta sobre se Paulo foi morto, ele simplesmente termina de forma abrupta assim, ó. E aí ele ficou ali, pregando o reino de Deus, ensinando com toda a liberdade as coisas pertencessem ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum, nessa casa alugada em Roma. Mas segundo a tradição, depois Paulo vai ser solto. E anos mais tarde, ele vai ser preso de novo, e aí, na época, eu acho que forte da perseguição de Roma, através de Nero, ele vai ser morto. Então Paulo é morto em Roma, e Lucas, segundo conta a tradição, ele vai se fixar residência em Filipos, e ali ele vai morrer segundo a tradição, com 84 anos. Mas ele acompanhou Paulo até o final, teve junto, e nesse período que Paulo está preso em Roma, diz que ele escreve o Evangelho e o livro do Atos dos Apóstolos para Teófilo. Teófilo, eu já tinha falado no áudio quando a gente estava falando sobre Lucas, que Teo é Deus, e Teófilo e filho seria amor. Então seria ou amado de Deus ou aquele que ama a Deus. Então essa carta, alguns podem dizer, não, ele escreveu o Evangelho e o Atos para uma pessoa específica que amava a Deus, ou que era amado a Deus, ou para aqueles que amam a Deus. E ele tem usado esse título, mas para todos aqueles que amam a Deus ele escreveu. E para aqueles que são amados de Deus. Outra coisa no áudio de Lucas, eu não sei porque houve uma falha. Não sei por que quando eu estou dizendo que os patriarcas da igreja diziam que ele era natural de Antioquia da Síria, eu não sei porque cortou, não sei o que eu fiz errado, e aí só diz os patriarcas Antioquia da Síria, não diz o que é. Então quando escutar, agora eu vou corrigir, eu já tinha feito 2 vezes aquele áudio, não quis fazer todo o áudio de novo, mas os patriarcas, 2 patriarcas da igreja diziam que ele, no início, que ele era natural de Antioquia da Síria, por isso que diz que ele possivelmente fosse gentil. E assim nós terminamos o livro de Atos. Pai, nós te damos graça pela tua bênção, pela tua palavra que é bendita e permanece para sempre. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.